Você sabia que a leitura bíblica diária pode ser a prevenção para problemas emocionais como depressão, ansiedade, síndrome de pânico e várias outras? Sim, exatamente isso. Calma, que eu não estou dizendo que você não pode, não deve procurar um psicólogo, que você não pode, não deve procurar um psicanalista. Não, até porque eu mesmo sou um desses profissionais dessa área. E o que a gente defende por aqui é que a gente não pode espiritualizar tudo, mas também a gente não pode não espiritualizar nada. E um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá, a gente traz aqui para falar sobre esse tipo de coisa justamente dados, base, pesquisa, não é assim um achômetro ou qualquer coisa do tipo. Muitos defendem a ideia de que a saúde mental e a espiritualidade são coisas que não se associam, que um profissional, por exemplo, ele tem que separar essas duas coisas. E aqui a gente defende justamente o contrário. É claro que pessoas que não vivem uma vida de fé e tá com um problema emocional, a base somente técnica vai ali auxiliá-la e tá tudo bem, tem isso para ela. Mas para aqueles outros que, assim como nós somos cristãos, a gente vai ter sim a união das duas coisas e conforme a gente vai trabalhar exaustivamente aqui, a gente vai ver que boa ciência e fé não se contradizem. E hoje a gente vai dar essa palhinha aí sobre essa questão. A leitura bíblica pode te ajudar tanto a sair quanto a não entrar em problemas emocionais. Uma pesquisa do Instituto On Hope revelou o seguinte: no público ali, apenas 7% lia a Bíblia cotidianamente. 40% não lia ou não leu nunca. E apenas 7% lia cotidianamente. E olha que legal, justamente esse 7% que tinha o costume de ler a Bíblia cotidianamente, foi constatado que nesse grupo o índice de depressão, ansiedade e demais problemas psíquicos, problemas emocionais, são assustadoramente menor do que nos outros grupos. Então, a conclusão é muito simples. É claro que, analisando outras coisas e outros fatores, nós vamos ter outros apontamentos. Mas hoje, nós estamos trabalhando essa parte, este segmento. Porque a gente tem que estudar de forma segmentada, senão a gente fica maluco. Mas fato é esse. Eu quero apresentar aqui, dentro dos 4 pilares que eu chamo os 4 pilares de uma vida feliz, de uma vida emocionalmente saudável, até apontando para os textos bíblicos o porquê disso. Por quê? Eu digo que a gente precisa de 4 coisas para ser feliz. De uma visão um pouco mais técnica, mas a gente vai pegar no metafísico, a gente vai pegar no espiritual, inevitavelmente. Quais são os 4 pilares da vida feliz, da vida emocionalmente saudável, da vida plena, segundo Michael Anthony? Identidade, que é algo que tem uma grande porcentagem naquilo que é imaterial, naquilo que é metafísico. Personalidade, utilidade e propósito. A gente precisa dessas 4 coisas para ser plenos, para ser felizes. E aí, com base nesses 4 pilares da felicidade, eu vou explicar para vocês
Tem várias outras coisas, tá? Isso aqui é só exemplificativo, não exaustivo. Mas hoje a gente vai trabalhar esses 4 pilares e o porquê que a leitura diária das Escrituras vai nos trazer uma vida emocionalmente mais saudável, uma vida emocionalmente mais estável, tá? Hoje eu vou pegar uma abordagem mais bíblica, espiritual. Em outras situações a gente vai dar uma mergulhada em questões mais técnicas, tá? Só para você saber e diferenciar. Em algumas outras situações a gente vai fazer uma salada mista das duas situações, tá? Identidade. Para você ser feliz, você precisa ter identidade. Identidade ela vai estar muito no campo do imaterial. A identidade, geralmente, ela é formada em grupo. A gente pertence ao grupo e tem uma identidade formada a partir daquele grupo. E eu costumo dizer que nenhum grupo melhor para formar essa identidade do que a igreja. Porque uma identidade sólida, ela precisa ter valores sólidos. Uma identidade sólida, ela precisa ter valores sólidos. Uma identidade sólida, ela precisa ter verdades absolutas, precisa ter verdades concretas, precisa ter valores inegociáveis. E nenhum outro grupo no mundo vai ter valores tão sólidos e inegociáveis quanto a fé cristã. E a fé cristã é o melhor fornecedor de identidade do mundo. Logo ali em Gênesis 1:26, nós já descobrimos quem nós somos. Gênesis 1:26 vai dizer que nós somos imagem e semelhança do Criador. Não existe nada, não existe absolutamente nada mais forte do que isso para nos dar identidade. É claro que temos que fazer o adendo, né, que pós-pecado, pós-queda, essa identidade ela está um pouco rebuscada, sim, mas ela já foi resgatada em partes na cruz e a teremos de forma plena no final da história da humanidade. A palavra de Deus vai nos dizer, em 2 Pedro 2,9, que vós sois geração eleita. Percebe que é coletivo a geração, porque a identidade ela sempre vai estar ligada ao coletivo. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E aí dentro disso, dentro das escrituras, nós vamos ter os valores, nós vamos aprender os valores que é necessário para pertencer a esse povo adquirido. Porque geralmente quando uma pessoa surta, quando ela não sabe quem ela é, ela não sabe responder, ela não sabe para onde ela vai, né, aonde que ela pertence. Porque a identidade ela é de grupo e ela vai satisfazer uma necessidade inerente do ser humano, que é a necessidade de pertencimento. Né? O ser humano tem a necessidade de pertencer. Eu não lembro quem é o pai da sociologia mesmo. Esqueci o nome do camarada agora, mas ele vai dizer, enfim, que o homem é um ser social. Porém, a Bíblia já diz isso desde a criação. Não é bom que o homem esteja só. O homem tem que estar sociável. E aí a identidade vai estar relacionada diretamente a isso. E não existe nada, isso eu posso afirmar com a mais plena e absoluta certeza, não existe nada mais neste mundo que vai dar uma identidade mais sólida, com um senso de pertencimento mais sólido que as escrituras. E a gente vai para o segundo tópico, segunda coisa que a gente precisa e do porquê que nas escrituras a gente vai encontrar
uma visão disso, que é o quê? Personalidade. Uma pessoa, para ser feliz, ela precisa ter também uma personalidade sólida. Saber quem é. Por quê? Eu vou ter no grupo aquilo que é valor absoluto, inegociável, mas aí eu vou ter diferenças, eu vou ter peculiaridades nos integrantes daquele grupo. Eu vou ter alguém que é mais sensível, isso não é defeito. Eu vou ter alguém que é mais frio, é mais racional, isso não é defeito. Eu vou ter alguém que é mais falante, né, que fala mais do que o homem da cobra ou a mulher da cobra, isso não é defeito. Eu vou ter alguém que é mais calado, mais antissocial, e isso não é defeito. Eu vou ter pessoas que são mais organizadas e eu vou ter pessoas que são menos organizadas. Isso pode parecer defeito, mas não é, porque é o seguinte: geralmente as pessoas, o gênio, né, eu trabalho com padrão de personalidade, vou trazer isso aqui para vocês. A pessoa do gênio, que é a pessoa que, geralmente o nerd, que usa óculos ali e tal, que é super talentoso, tem um cérebro lógico, matemático, coisa mais linda do mundo, geralmente é uma pessoa desorganizada. E a genialidade dela vem da desorganização. O mais organizado, geralmente é um bom planejador, um bom organizador de eventos e tal, mas ele não é um gênio, né? Ele vai ajudar o gênio a executar a sua ideia. Então, e a própria palavra vai trazer isso para nós, as personalidades. Por exemplo, em Marcos, aliás, na Bíblia, 3, a partir do 13 ali, Jesus, ele chama 12 apóstolos, vai lá e nomeia 12 apóstolos. E ali a gente já vê de forma muito clara essa questão das personalidades. A gente vai ver em várias outras situações, mas estou trazendo essa aqui que eu acho bem legal. Porque dentre os apóstolos de Jesus, eu tinha aquele mais esquentadinho, eu tinha aquele mais, né, mais lerdão, eu tinha aquele mais amoroso, mais grude, que era João. E dentro dessas questões, não existe certo e errado, tá? Porque não estamos falando de valores morais, estamos falando de padrão de comportamento. E alguém, para ser feliz, precisa entender isso, e a Bíblia vai apontar, vai já fazer uma diferença logo de cara ali entre homem e mulher, que é uma diferença que a gente está perdendo, né, cada vez, né? As mulheres querendo agir como os homens agindo como mulher, e, né, uma loucura, e por isso a gente vive na sociedade mais doente do mundo. Mas a escolha dos apóstolos ali vai deixar claro para a gente essa questão da personalidade, porque cada um tinha uma personalidade e Jesus escolheu todos eles. Então saiba quem é você. Você tem que saber quem é você, tanto para não permitir que o outro te exija que você seja igual a ele. Por exemplo, vamos supor que você é o mais racional. Geralmente você é o mais lógico, não gosta muito de brincadeira, não gosta muito de abraçação e tal. Você é prático, resolve problema, já está pensando logo em uma solução. Mas aí tem aquele coleguinha que é brincalhão, palhaço, conta umas piadas assim, coisas que você não fala, que você não tem nada a ver. Aquela pessoa é aquela pessoa. Não deixe que cobrem que você seja igual a ela, mas também não cobre que ela seja igual a você. Né? Porque o talento daquela outra pessoa, geralmente as pessoas mais assim, que são as pessoas mais da piada e tal, são pessoas mais meigas, que fazem amizade com muita facilidade. As pessoas mais racionais, mais lógicas, mais práticas, geralmente são pessoas de menos amigos, mas que os amigos lembram dela quando precisam para resolver o problema. E tá tudo bem. A questão é você saber quem é você no meio social. E a palavra vai falar sobre isso, né? Inclusive vai falar sobre os dons também. Só que aí eu vou deixar esse dos dons, por quê? Isso vai estar ligado à utilidade, mas a utilidade vai estar diretamente relacionado à personalidade. Porque a psicologia e a ciência dos comportamentos, de forma geral, vai deixar claro para a gente que o ser humano, para ser feliz, ele precisa se sentir útil. Mas você só é útil a partir do momento que você entende
qual é a sua personalidade, quem você é, porque aí você vai saber onde você se encaixa, onde você não se encaixa. E entender a sua personalidade é que vai determinar a sua utilidade. E olha que legal, estou gravando esse vídeo hoje, eu passei por uma situação bem interessante na igreja hoje. Eu não sou aquele cara, irmãozão, camarada, amigo do povo, simpático, um poço de simpatia. Eu não sou esse cara. E para mim tá tudo bem, eu não vou. Tem até um irmão na igreja que ele é muito isso, e a gente troca figurinha de vez em quando. Eu falo para ele, irmão, eu nunca vou ser simpático com você. Só que ele me liga quando ele precisa tirar dúvida de algumas coisas, porque eu sou o respondedor, entende? E aí hoje, por exemplo, uma menininha na igreja caiu perto de mim, né? Caiu e começou a chorar. Eu estava mais perto dela. Eu entendi que ela precisava de ajuda, eu entendi que ela precisava de um abraço, mas tanto ela quanto eu, internamente, a gente sabe que eu não sou a pessoa mais adequada para abraçá-la. Esse outro irmão, que é mais simpático, acolhedor, estava um pouco mais atrás, e eu sabia. O que eu fiz? Eu peguei ela, porque eu estava mais próximo dela, dei o primeiro afago, mas já passando para ele. Falei, menino, dá um abraço nela aí, porque ela está precisando de um abraço agora. Ele é o cara do abraço. Eu não sou o cara do abraço. Entendeu? E aí, quando você entende a sua personalidade, você vai saber qual é a sua utilidade. E o ser humano que não se sente útil, ele vai se deprimir, ele vai ter um problema, ele vai entrar em crise, ele vai entrar em colapso. E a Bíblia vai trazer isso para nós. A Bíblia vai dizer que Deus criou cada coisa com um propósito específico, com uma utilidade específica. Inclusive, Romanos 12, 6, né, Deus vai dizer que ele deu para cada um dom, um talento. E esses dons, eles têm tanto conotações espirituais, quanto conotações materiais também de dons e talentos. E a gente vai descobrir, lendo o texto bíblico, a gente vai ver Deus chamando pessoas, entregando dons. E aí, à medida que você sabe o que é para fazer, você se sente útil. Tem uma irmã na igreja que ela é a irmã da cozinha. Se não colocar ela na cozinha, ela briga com você. Mano, eu brigo para não ir para a cozinha. Às vezes eu vou, porque tem hora que a gente tem que fazer alguma coisa ali, né, ou outra. Mas ela briga para ir. E às vezes ela tá doente lá, com dor no braço e tal. Mas ela entendeu que essa aí ela é feliz ali. E ela não briga para pregar na igreja, por exemplo. Ela tá tranquila, ela não briga para discursar ou qualquer coisa. Mas para ir para a cozinha, ela briga. Porque ela quer isso, ela entendeu que a utilidade dela é ali. E na Bíblia, a gente vai ver Deus colocando, né, pessoas diferentes, né, dando dons diferentes, e cada um tem a sua utilidade. E você estudando a Bíblia, você lendo a Bíblia diariamente, é quase impossível que você não se desperte para entender qual é a sua utilidade. Porque a Bíblia vai trazer essa visão para nós, de que nós não estamos aqui por um acaso, né? Eu gosto muito dessa questão da utilidade, eu gosto muito da metáfora do papel higiênico. Porque tem gente que acha que não tem utilidade, né, que não tem nada para fazer, mas eu vou usar a metáfora no propósito, mais no propósito, que é o quarto elemento que a gente precisa para ser feliz, que é o propósito. Por quê? Você entendendo no que você é bom, aquilo que qual que é a sua personalidade, o que você faz com maestria, vai ter várias coisas para você fazer dentro daquilo que você é bom. Mas aí dentro disso vai ter uma coisa específica, né, que vai nascer em você de alguma forma, que é o propósito. Propósito geralmente também, a utilidade é algo mais material. Você pode usar aquilo que você sabe fazer para várias coisas, mas o propósito geralmente ele tem uma pegada metafísica, o propósito geralmente tem uma pegada sobrenatural, o propósito geralmente, eu digo geralmente aqui só, né, por cuidado, mas na verdade vai ser sempre, tem uma pegada relacionada a Deus, aquilo que nós fomos escolhidos para fazer, e a Bíblia vai trazer essa ideia para nós também, né? Paulo, quando vai escrever a Timóteo, ele diz, não despreze o dom que há em ti, né? Ou seja, utilize ele, exerça o seu chamado, cumpra o seu propósito.
E em Efésios 4:11, na Bíblia, vai dizer que Deus escolheu e deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestre. E lendo as Escrituras, nós vamos entender, porque o ser humano precisa de um propósito. Que o propósito é algo maior, é algo que move a gente, é algo que vem lá do coração, que a gente quer fazer com muito empenho. E se você não descobriu o seu propósito ainda, você não está vivendo uma vida plena. Mas acompanhe a gente aqui, curte, comenta, se inscreva, ative as notificações, que a gente vai falar e te ajudar a descobrir o seu propósito. Por quê? É inadmissível que você não tenha propósito. É simplesmente inadmissível. E aí eu entro com a metáfora do papel higiênico. Por quê? Eu costumo dizer que até papel higiênico tem propósito. O papel higiênico foi criado para um propósito específico. Por mais que seja algo nojento, mas muito útil, né? O papel higiênico tem propósito. Por isso ele é útil, né? Porque ele sabe quem ele é, né? E sabe de onde ele veio, qual meio ele pertence. Então, se até papel higiênico tem propósito, eu não consigo admitir que você aí do outro lado e eu sejamos menos importantes que um papel higiênico. E quando a gente descobre qual é o nosso propósito, nossa, a vida fica muito mais supra-sumo. Porque aí a gente tem coragem, a gente tem alegria, determinação de acordar de manhã. Uma das coisas lindas da vida é você ter motivo para acordar de manhã. Não acordar assim, nossa, hoje é segunda-feira. Uma das piores desgraças que tem na vida é isso. Então, descobrir o propósito é muito importante. E a palavra, a leitura diária das Escrituras vai nos ajudar e muitas vezes vai nos dar esse propósito. Por hoje é isso. Nós vamos nos debruçar mais sobre esse assunto, né, destrinchar ele mais com o tempo, mas para não ficar muito longo, muito maçante, por hoje é isso. Um abraço no seu coração, Deus abençoe, é nozes. Se você chegou até aqui, eu quero primeiro te parabenizar, porque você é diferente, você já saiu da massa, você está buscando na internet conteúdo de valor, conteúdo que educa, diferente da maioria das pessoas, 98% das pessoas, segundo Napoleão Hill. Segundo, eu quero te agradecer, porque você está fazendo parte de um grande projeto, de uma missão de vida, de um propósito de vida, que é daqui para aí, e também daí para cá, porque a gente troca, educar as pessoas, trazer conhecimento que educa e que transforma. Então, eu quero te agradecer por fazer parte disso. E terceiro, eu quero te convidar. Convidar para quê? Para você vir de verdade, você embarcar com a gente nessa jornada de educação. Educação trazendo inteligência emocional, inteligência cognitiva, inteligência espiritual, inteligência bíblica. E isso é muito importante, principalmente nessa sociedade onde pela primeira vez na história nós temos uma geração de pessoas, de filhos que são menos inteligentes que os seus pais. Pela primeira vez na história a gente tem isso. Então vem para cá, nos acompanha aqui, curte, comenta, se inscreva, compartilhe e vem com a gente. Grande abraço.